agora, não é isso? Na página diz que não, e na onde a gente vai buscar os exercícios diz que vale 2 pontos. Por isso que está essa confusão. A gente enviou, porque se não é para entregar, não tem que ter atribuição aos pontos, entendeu? É, não faz sentido mesmo, né? E como a Unidade foi uma bagunça, eles estão fazendo muita coisa errada, a gente não sabe, entendeu? A gente fica com medo de ser prejudicado. Então, eu falei, vamos fazer o que a gente tem que fazer, pelo menos já está com esse caminho andado. Se de repente falta uma nota, tem que entregar, a gente não está tão, né? Certo. É, o, é ideal que a gente. Assim, os exercícios que nós vamos discutir, né? Cada exercício que ela passou aí. Eles são adequados, assim, para o assunto, entendeu? Sem nenhum problema. Mas também eles não têm gabarito, a gente não, né, fica difícil. Eu já percebi que tem exercício ali que vocês vão ver, eu vou colar aí que, que, que ele dá 4 alternativas para a gente avaliar e tem cinco possibilidades para verdadeiro ou falso, sabe umas coisas assim? Vou fazer isso agora, É, vou até colocar aqui. tá, deixa eu ligar para gravar também. Tá bom. Pessoal do Messenger tá me ouvindo aí, pessoal? Tá. Eu vou entender esse silêncio como sim. Legal, Vanusa. Ana, assim que você estiver gravando, é só me avisar. Tudo bem, Meire. Tá me ouvindo no Hangout? Gravando. Legal. Pessoal, então, uma sugestão era que a gente fosse fazendo os exercícios e fosse verificando com a teoria, tá ok? Eles estão um pouco fora de ordem, mas o que a gente já viu? A gente já viu o que é um espaço vetorial e o que é um subespaço de um espaço vetorial, tá ok? Bom, aí a ideia é a seguinte: quando você quer gerar, o que é um espaço vetorial? Vamos relembrar esse conceito. É um conjunto. É um conjunto. Pode ser um conjunto de pares ordenados, pode ser um conjunto de polinômios, pode ser um conjunto de trios ordenados. Quer dizer, toda vez que você tem um conjunto e esse conjunto ele satisfaz algumas condições que nós já vimos, ele pode ser chamado de espaço vetorial. E se um subconjunto desse conjunto, chamado espaço vetorial, satisfaz outras condições que nós também já vimos, a gente vai rever, ele é chamado de subespaço vetorial. Tá? Agora, vou fazer aqui um comentário que é o seguinte. Vamos lá, deixa eu abrir aqui um. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, que eu vou usar algumas coisas aqui.
Tá, outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Por exemplo, a gente pega esse exercício 1 aqui, ele na verdade, são 4 exercícios dentro do exercício 1, porque cada um deles demanda uma demonstração e, enfim, isso vai levar algum tempo, mas falar de alguns conceitos, não tem jeito, tá? Combinação linear, tá? Ó, fazer as coisas aqui um pouquinho fora da ordem, tá? Então, por exemplo, no exercício 1, eu vou verificar se é verdadeiro ou falso o terceiro item, tá? Porque a gente já viu o conceito de subespaço vetorial. Então, eu vou começar pelo terceiro item. Então, como eu falei, isso é algo como se fossem 4 exercícios dentro de um só, tá? Então, vamos lá. O terceiro item está aqui, ó. Está aqui o terceiro item. Ele fala assim: o conjunto X das matrizes por 3, nas quais uma coluna qualquer formada por elementos iguais é um subespaço vetorial. Ele está afirmando isso. Isso não quer dizer que é verdade, ok? Então, para a gente verificar se o que ele falou faz sentido ou não, a gente vai ter que esse conjunto X com relação às condições para que algo seja chamado de subespaço vetorial, tá? Conforme eu for resolvendo esse exercício, a gente vai lembrando os conceitos, ok? É o seguinte, primeiro, todas as matrizes de ordem 2 por 3, ou conjunto de todas as matrizes possíveis de números reais, podem ser matrizes quaisquer, mas o conjunto de todas as matrizes é um espaço vetorial. É um espaço vetorial. Tá? Ele está querendo saber o seguinte: se o conjunto X grandão, formado por matrizes de ordem 2 por 3, 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. Então essa aqui vai ser uma matriz A, B. Entender por quê. E aqui CDK. Eu escolhi a terceira coluna com elementos iguais porque ele fala que o conjunto dessas matrizes 2 por 3, duas linhas, 3 colunas, matrizes desse tamanho, onde uma coluna qualquer é formada por elementos iguais. Então, eu escolhi a terceira coluna. Podia ter escolhido qualquer coluna para botar os elementos iguais. Então, a coluna que tem os elementos iguais é a coluna 3. Se o conjunto, se esse conjunto é um subespaço vetorial. Ok? Detalhe. Os elementos A, B, C, D e K são todos eles. Então, esse aqui é o nosso conjunto. Será que esse conjunto é um espaço vetorial? Temos que testar 3 coisas. Primeiro teste. Verificar
ser o conjunto X, conjunto X tem, para quem não lembra, elemento nulo. Para uma matriz é uma matriz nula. Olha, essa condição é satisfeita. Por quê? Como A, B, C, D e K são números reais, basta que eu pegue, então. Basta que eu pegue a matriz X, que eu vou chamar de X0 aqui, ó, com todo mundo igual a zero. Essa matriz pertence a esse Xão. Então a primeira condição para chamar esse subespaço vetorial está satisfeita. Ok? Professor, Pois não. deixa eu fazer uma pergunta. Que eu só estou acompanhando só, então eu não, talvez até bobagem que eu vou falar, mas espaço. Por que sub? Porque assim, ó. Sub porque é um subconjunto do espaço vetorial. Traduz. Lembra que... Oi? Falei, traduz. Vou traduzir, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação ao lado aqui, tá bom? Tá. Isso é um nome que a literatura matemática adotou. Um nome maluco na matemática, né? Esse não é o único. Mas o contexto é o seguinte. Quem que perguntou? Só para eu me localizar. A Cíntia. Tudo bem. Ó, o lance aqui é o seguinte, Cíntia. Nós estamos falando de conjuntos, tá? Vamos lembrar um conceito de conjunto que é o seguinte. Se eu tenho um conjunto A, cujos elementos são zero, 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Tá ok? Um segundo conjunto, por exemplo, com elementos desse primeiro, por exemplo, 1, 2, 3, elementos desse conjunto B são também elementos de A, elementos 1, 2, 3 também são elementos de A lá. Então a gente diz duas coisas que são equivalentes, que B está contido em A, e a gente usa essa notação, ou que B é subconjunto de A. Essas duas equivalentes. Dizer que B está contido em A é dizer que B é subconjunto de A. Acontece que quando a gente fala em subespaço vetorial é um subconjunto do espaço vetorial que também é um conjunto, tá? Espaço vetorial. Isso aqui foi só para você lembrar ou rever, enfim. Qual é o conceito de subconjunto? Então B é subconjunto de A, porque B está contido em A, tá? Subconjunto de A. Pronto. Agora vamos pensar. A gente viu na definição de espaço vetorial que espaço vetorial é um conjunto, tá? Só que esse conjunto pode ser, por exemplo, eu estou falando no conjunto de todas as matrizes possíveis. Já respondo essa pergunta. Já respondo. Seria um X e um Y. O vetor seria isso, né? Não, é um vetor, ele pode ser um vetor de matrizes. Tá.
O vetor ele é um grupo de qualquer coisa. Pode ser um vetor de polinômios, um vetor, não sei, mas então quando a gente fala em vetores desse subespaço vetorial, os vetores para a gente são essas matrizes aí, tá? Então, ó, ainda ao lado aí, nós estamos falando nesse exercício, estou ao lado ainda aí, de todas as matrizes dois por três de elementos reais. Tá certo? Todas. Quantas são? Infinitas. Eu estou pegando um subconjunto desse conjunto das matrizes de ordem 2 por 3 que tem com elementos iguais. É isso. Não são todas as matrizes 2 por 3 que última coluna com elementos iguais. Não são todas. Então são só algumas. Se são só algumas, eu estou pegando um subconjunto desse conjuntão de todas as matrizes de duas linhas, três colunas. Esse subconjunto, com essas condições, o exercício pergunta se ele é um subespaço vetorial. Para ele ser um subespaço vetorial, tem que satisfazer três coisas. A primeira é que ele tenha o elemento nulo. O elemento nulo de uma matriz é uma matriz cheia de zeros. E essa matriz, sim, pertence ao conjunto X, porque os elementos de X são todos números reais K e K. Por que K e K? Porque esse conjunto, ele falou que é o conjunto das matrizes onde os elementos de uma coluna são iguais. Aí, a Ana perguntou se dizer que A, B, C, D e K pertencentes aos reais está no exercício ou uma convenção. Na verdade, a gente está tratando, desde o começo, com vetoriais com elementos reais. Até dá para fazer A, B, C, D, K e K não necessariamente números reais. A gente pode pensar em números complexos. A gente pode pensar numa matriz de polinômios. Cada vez mais complicado. Para ser rigoroso, o exercício tinha que pelo menos abrir para a gente que tipo de elemento tem lá na matriz. Mas pode ser qualquer coisa. Então, de elementos reais. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Segunda condição é o seguinte. Segunda condição é o seguinte, para ver se é um subespaço vetorial. A segunda condição é a seguinte. Faltou informação no exercício. Foi o que eu falei, dá pra gente, a gente tem que dizer que tipo de matriz que é. Senão fica vago. Pode ser uma matriz de números, como a gente está usando, mas pode ser uma matriz de polinômio, uma matriz de matriz, uma matriz de vetores, pode ser uma matriz de qualquer coisa. E aí, se a gente não especifica alguma coisa, você tem que dizer, por exemplo, quando a gente for falar do elemento nulo, uma matriz que seria o elemento nulo se essas matrizes fossem feitas de polinômios, entendeu? Ou de outras matrizes. Não, vamos especificar como os números reais. Muito bem. Eu quero mostrar agora a segunda condição para ser um espaço vetorial, subespaço vetorial, é o seguinte. Se eu pegar duas matrizes de x1 e x2, ambas matrizes pertencentes ao conjuntão X, K, nós temos que verificar que elas também pertencem. Então, vou pegar a matriz X1 aqui.
Ó, vou pegar uma matriz X1 e ela... Vou somá-la com uma matriz X2. Essas duas matrizes têm que ser 2 por 3. E, além disso, elas devem ser matrizes do conjunto X. O que é uma matriz do conjunto X? Uma matriz do conjunto X é uma matriz que tem a última coluna com elementos iguais. Então, peguei aqui, para mim, esse é X1. Ok? Vou somar com uma matriz X2, que também é desse conjunto que eu quero mostrar se é um subespaço vetorial ou não. Outras aqui, usar E, F, H. Só que a terceira coluna tem que ser de elementos iguais. Então eu vou chamar de I e I. Eu vou somar essas duas matrizes. Caiu? Não, não caiu. Caiu aí, gente? Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Ah, ok. Não está ouvindo, Amanda? Não caiu não, gente. Não caiu. Tá. Bom, matriz. Quando eu somo essas duas matrizes, olha o que dá a soma. Ela dá A mais E, que é um número real. Ela dá B mais F. Ela dá K mais I, que é outro número real. Ela dá C mais G. E ela dá D mais H, mais um número real. E aqui dá K mais I de novo. Que o que nós estamos verificando aqui é o seguinte. Se ao pegar ou tomar dois elementos do meu conjunto que eu quero mostrar, se é um subespaço vetorial ou não. Ou seja, essa matriz tem a característica que precisa ter para estar no conjunto X, que é ter elementos de uma coluna iguais, como eu fiz aqui. Eu especifiquei que fosse a terceira coluna. Então, quando eu olho para a soma dessas duas matrizes, eu verifico que a condição de ter elementos iguais na terceira coluna ainda continua valendo. Ó, tá vendo? Ups. Ainda continua valendo. Então, se eu pego duas matrizes, onde as duas têm colunas com elementos iguais, a última, né? E somo, ainda me dá uma matriz que a última coluna tem elementos iguais, que pertence ao meu conjunto X. Então, a segunda condição está satisfeita. A condição para verificar dúvidas antes. Terceira e última condição para verificar se esse conjunto é subespaço é verificar se ao pegar um número real e pegar uma matriz, vou chamar de X1, pertencente ao conjunto X, se ao multiplicar essa matriz X1 por esse número real, se o resultado ainda é uma matriz coluna com elementos de mesmo valor. Então vamos fazer isso. B
C e D. K e K aqui. Vou multiplicar por alfa. A matriz. Quando eu multiplico a matriz por alfa, eu tenho alfa A, alfa B, eu tenho alfa K, alfa C, alfa D e alfa K de novo. O que nós temos que observar, mais uma vez, ao fazer uma operação como essa, de multiplicar a matriz por um número real, se os elementos da última coluna ainda são elementos iguais. E a resposta é sim. Quer dizer, então, que as minhas três condições para que um conjunto seja chamado de subespaço vetorial, essa matriz pertence também ao conjunto das matrizes que tem os elementos da última coluna iguais. Sim, X é um subespaço vetorial. Portanto, sim. Esse conjuntão X é subespaço vetorial. Um subespaço vetorial. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Só um minuto. Gente, alguma dúvida aí? Antes que eu continue. Então tá bom. Então eu vou colar aí mais uma, né? Vez as condições para a gente verificar se é subespaço vetorial de outro conjunto ou de um espaço vetorial, só para fixar. Tá? Muito bem. É o seguinte, ó. Vou colar aí. E a gente verifica que o que a gente acabou de fazer foi justamente isso aqui, ó. Sejam V um espaço vetorial sobre R, ou seja, V são números reais, ou são matrizes reais, ou são polinômios reais, e tudo mais. E W é um subconjunto de V. Dizemos que W é um subespaço vetorial de V se as seguintes condições são satisfeitas. Se W é diferente de vazio, o que significa dizer que o elemento nulo pertence a W, é a mesma coisa. Tá? A gente provou lá que o nosso conjunto X tinha um elemento nulo de zeros. E que ainda assim, tendo uma matriz cheia de zeros, a última coluna tinha os elementos todos iguais. Nós depois provamos que se a gente pega uma matriz pertencentes ao conjunto X, que a soma delas ainda pertence ao conjunto X. E nós pegamos um número real e uma matriz do conjunto X e mostramos que o produto desse número real pela matriz do conjunto X ainda pertence ao conjunto X.
Quando você prova essas três coisas, você prova que aquele conjunto é um subespaço vetorial de outro conjunto. Nesse exercício em particular, aquele conjunto X é um subespaço vetorial das matrizes reais, ou seja, de elementos reais, de ordem 2×3. Tá? Eu quero saber se furar um já era. Tem que ser tudo satisfeito. Por exemplo, não tem um elemento neutro. Então não é subespaço vetorial. Dois elementos do conjunto deu um elemento que não está no conjunto. Então não é subespaço vetorial. Tem que ver os três. Tá? Quero saber se até aqui tudo bem. Eu vou falar de uma coisa agora chamada combinação linear. E aí a gente faz mais um item desse exercício. Ok, pessoal? Então a combinação linear é o seguinte. O que é uma combinação linear? No caso aqui de vetores, tá? E vetores, mais uma vez, no universo da álgebra linear não é necessariamente vetor de número. Podem ser matrizes, polinômios, como eu falei, tá? Muito bem. Combinação linear. Sejam os vetores V1, V2, Vn, ou seja, n vetores, de um espaço vetorial. Não se esqueça que o espaço vetorial é um conjunto, gente. Elementos desse conjunto, ok? E os escalares. Escalar, na nossa linguagem, na linguagem matemática, outro nome que a gente dá para número real. Tá? Então, sejam vetores de um espaço vetorial e sejam números reais A1, A2 e assim por diante. Vetor pertencente ao meu espaço vetorial, que pode ser escrito na forma de cada um desses vetorizinhos aqui, V1, V2 até Vn, pelos respectivos números reais, pessoal. Combinação linear dos vetores V1, V2, V3, Vn. Eu vou dar um exemplo com número e acho que vai ficar legal aí para vocês entenderem, tá? E é assim, ó. O exemplo é esse aqui. Exemplo. Sejam U igual a 1 menos 3 e V vetores aqui de duas coordenadas, igual a menos 2 e 4. Ok? Temos que o vetor W de coordenadas, W ficou péssimo, W de coordenadas 0, espera lá, menos 4, menos 1,
é a combinação linear de U e V. É combinação. Só um minuto, pessoal. Então, é combinação linear de U e V. A gente tem que mostrar isso, né? Mas eu estou afirmando que sim. Vocês que se eu escolher dois números adequados aí, multiplicar o U por um desses números e o V pelo outro, eu consigo criar o W. Através do que a gente chama de combinação linear, tá ok? Bom, como fui eu que inventei o exercício, eu escolhi os números aqui mentalmente para e ver, somar e dar o W. Vamos ver se eu não esqueci esses caras. Combinação linear de U e W. Desculpa, U e V. Ó, perceba que se você pegar 2 vezes U, somar vezes W, se eu não errei minhas contas lá na hora que eu bolei o exercício, W não, pessoal, V, desculpe. V, se eu não errei nas contas, tem que dar o W, tem que dar esse cara aqui. 2 que multiplica 1. Só um minuto, tá, pessoal? Então, 2 que multiplica 1 menos 3, mais 3 que multiplica 4. Quer dizer, eu estou fazendo o que ele definiu, o que na álgebra linear é definida como combinação linear. Linearmente os vetores U e V. Quando eu combino linearmente vetores U e V, o que eu tenho ainda é um vetor. Isso aqui vai dar 2 menos 6 somado com 6 e 12. Então acho que eu errei, mas tudo bem, eu corrijo. C6 para ficar. Aqui dá 2 menos 6, aqui dá menos 6 e 12, tá certo? Então, para dar certo, aqui tem que ser um 6, aí dá certinho. Ele é a combinação linear do vetor. Tá? Isso aqui vai dar menos 4. E 6. Entenderam o que é uma combinação linear? Se vocês entenderam, eu vou então resolver o outro item da questão 1. Como eu disse, pessoal, esse
questões elas são trabalhosas por causa disso. Tá? Então leva tempo mesmo. É a característica do assunto. Cola, vamos colar, cola aí. Colou. Muito bem. Esse não, esse sim. Pronto, isso aí ainda é um item, né? Na verdade é o quarto item da nossa questão 1. Assim, só voltando a falar, essa questão 1 tem 4 itens para você verificar se é verdadeiro ou falso. Nos itens A, B, C, D, você tem 5 possibilidades para cada item aqui. Então, alguma coisa está furada nesse exercício. Sei lá. Então tá. Ó, o que o nosso amigo está dizendo? Ele está falando assim, qualquer vetor de 2 coordenadas pode ser escrito como uma combinação linear desses 2 vetores aqui. Falando qualquer vetor, hein, pessoal? Aí nós vamos ver que isso aí não é verdade. Basta que você ache um que não seja. Ok? Basta que você ache um que não seja. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Antes de responder isso aqui. Já aproveito e já falo de um outro conceito. Que é esse conceito aqui, ó. Só um minuto, tá, pessoal? Tá, vamos lá. Vamos ver se é verdade. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar genericamente, né? Vou pegar 2 números genéricos reais. Tá? Reais. Tudo bem? E eu vou que o vetor W é a combinação linear desses 2 caras. Então eu vou fazer que ele vai ser A vezes U mais B vezes V. E eu quero o vetor que vai aparecer aqui. Esse vetor que vai aparecer aqui, ele vai ser assim, ó, o vetor W, né? Ele vai ser assim, ó. A que multiplica 2 mais B que multiplica menos 5, 10. Tudo bem até aqui? Combinação linear desses 2 vetores. E ele está afirmando que qualquer vetor lá de 2 coordenadas pode ser escrito através dessa combinação linear aqui. É verdade.
Tá, vamos continuar a combinação. O que nós temos aqui? Nós temos... Tá, pessoal? Vai ficar A e aqui vai ficar menos 2A. Mais menos 5B mais 10B. Mais 10B. Ok, agora eu vou somar esses dois caras. Quando eu somo esses dois caras, eu vou ficar com A menos 5B. Cinco B não, desculpe. É isso mesmo, A menos 5B. Só estou somando. O outro é menos 2A mais 10B. Então é o seguinte, ó. Os vetores que são combinações lineares desses dois outros aqui, tem essa cara aqui. Ou seja, serão vetores que obedecem a esse tipo de conta, né? X dele. Isso aqui seria a abscissa do vetor. Nada. Ok? Por exemplo, vamos chutar um x aqui. Seja x igual a 4. Ok? E vamos chutar aqui um igual a 7. E esses caras juntos formam um vetor que eu vou chamar de R. Eles formam o vetor 4, 7. Prova que vetores de duas cores e pura, que é o que eu quero mostrar. Quer dizer, eu tenho que mostrar que se o A menos 5B dá 4, o menos 2A mais 10B não pode dar 7. Eu monto um sistema assim, ó, que A menos 5B tem que dar 4, que é o x, e que também menos 2A tem que dar 7. E eu vou resolver. A gente aprendeu a resolver sistemas aí, review, né? Você usa a técnica, o método que você quiser. Eu vou, para resolver esse sistema aqui, fazer escalonamento. Teria um outro jeito, pessoal, de verificar se esse sistema teria solução ou não. Aqui era 7, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar escalonamento, eu vou multiplicar aqui por 2. E vou aqui. E olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte. Eu vou mostrar que o vetor 4, 7
de acordo com as regras. De acordo com as regras estabelecidas pelo problema. O vetor não pode ser construído. A combinação linear daqueles dois primeiros vetores não gera as coordenadas. Bom, quando eu faço aqui a conta, vai dar 2A positivo com menos 2A, 0. Aqui vai dar 10B negativo. Aqui faltou um B, pessoal. Vou colocar com 10B positivo. E dá 0 também. E 8 mais 7, que não dá 0. Dá. Pessoal, quando você escalou num sistema e aparece uma loucura como essa aqui, ó, que 0 é igual a 15, é porque o sistema ele é impossível. Então, o sistema é impossível. Se o sistema é impossível, significa que esse vetor aqui não pode ser daqueles dois primeiros. Então, é falso. Aqueles dois primeiros não geram as coordenadas, tá ok? Porque a gente mostrou que um deles não é gerado pelos dois primeiros. Para isso, mas por enquanto a gente não viu ainda. 5B menos 2A. Não entendi a pergunta. Você está falando no escalonamento? Por 2, né? Ó. Estão me ouvindo aí? Tá, beleza. Por isso que ele é impossível. Legal. O que mais dá para fazer esse primeiro exercício aí? Falar de subespaços gerados para falar do primeiro problema, da primeira e da segunda, tá? Então deixa eu falar isso. Ó. O que é um subespaço gerado? É um subespaço que você vai gerar ação linear de vetores escolhidos de um espaço vetorial. Então, depois eu vou dar um exemplo. Então, ó, o que é um subespaço vetorial gerado? Vetorial. E há um subconjunto de V, onde os elementos de A são os vetores V1, V2 e assim por diante, que são chamados de vetores geradores. O conjunto o conjunto S de todos os vetores do meu espaço vetorial V, que são combinações lineares dos vetores geradores aqui, ó, ele é um subespaço vetorial de V. A notação que nós estamos vendo colchete significa na álgebra linear que você está
fazendo a combinação linear desses vetores. Ou seja, isso é exatamente o que você está vendo aqui, ó. V1 multiplicar por um número, somar com o V2 multiplicado por outro número e assim por diante. Então, quando você pega, vou dar um exemplo aqui agora. Quando você pega espaço vetorial. Então, por exemplo, ó, então, você já vê o espaço vetorial dos vetores de 3 coordenadas. Os vetores de 3 coordenadas, eles formam, todos eles, formam um espaço vetorial? Resposta sim. Tá? Agora vamos pegar um subconjunto aqui. Ó. Vamos pegar esse subconjunto aqui. A. E eu quero pegar os seguintes vetores. 2, 0, 3. E 1. Vou botar aqui 0. 2, 0. Pronto. Se eu pegar esses vetores aqui, pessoal, e fizer a combinação linear desses vetores, junto de infinitos outros vetores, tá? Então essa notação que eu estou dizendo é o seguinte. Esse colchete está dizendo o seguinte, ó, eu estou pegando os vetores I 0, 2, 0 e estou fazendo a combinação linear deles, todas as possíveis. Todas as possíveis é multiplicá-los todos os reais possíveis e somá-los para obter outros vetores de 3 coordenadas. Ele é um espaço, perdão, é um subespaço vetorial do R3. Porque ele obedece condições para que um conjunto seja subespaço. Uma combinação linear que dá o vetor nulo aqui. Basta multiplicar esse cara por 0 e somar com esse cara multiplicado por 0. Já é o elemento nulo do espaço vetorial S. Se eu pegar dois vetores que são combinações lineares desses outros dois, pertencentes a S, a soma vai pertencer a uma combinação linear desses dois vetores. A soma também é combinação linear. E se eu escolher um número real para multiplicar a combinação linear desses dois vetores, o resultado disso é o vetor de S. Tá? Muito bem. Com isso dito, eu vou, se ninguém tiver dúvidas, responder ou falar do primeiro item. Olha o que ele afirma, pessoal. Ele afirma assim. Ok, tem dois vetores aqui de 3 coordenadas, U e V. O exercício está afirmando que W pertence ao subespaço gerado por esses dois caras aqui. Gente, só tem um jeito de saber, que é o seguinte. A gente verificar se isso é verdade ou não é assim. Ó.
reais. Dois números reais. Nós vamos fazer. A gente não sabe quem são esses números reais. Nós vamos fazer a combinação linear vetores U e V. Usando esses números reais. O W. Em outras palavras, eu vou equacionar uma situação onde eu procuro dois números reais A e B que na combinação linear com o IV me dê W. Se esses caras não existirem, então isso aqui é mentira. Num sistema. Tá ok? Vai cair num sistema. Então vamos ver. Ó, A que multiplica U, que é 3, 4, 5, somado com B, que multiplica V, que é 5, 3, 4, existirem, e nós vamos ver, tem que dar o W. 1, 2, 1. Nós vamos verificar se isso é verdade. Tá? Ok. 1, 2, 1. Muito bem. O que nós fazemos agora? Nós distribuímos o A, distribuímos o B e montamos aí as equações. Então, na hora que a gente distribui o A, nós vamos ter 4A, 5A, que deve ser somado com 5B, B, 4B. E que se tudo der certo, tem que dar 1, 2, 1. Certo? Tem que dar 1, 2, 1. Muito bem. O que vai aparecer aqui, pessoal? Vai aparecer o seguinte, ó. 3A, vou somar os vetores agora. Mais 5B. Mais 3B. 5A. Mais 4B. Que dá o vetor 1, 2, 1. Lembra que a gente está verificando se esse A e B existe, né? O trabalho que você está vendo aí. Bom, dessa igualdade a gente vai tirar 3 equações. A primeira é que 3A mais 5B tem que dar 1. Ao mesmo tempo que 4A mais 3B tem que dar 2. Ao que 5A mais 4B tem que dar 1. Esse é um sistema com duas incógnitas, 3 equações, e é o seguinte. Esse sistema vai ter solução se o A e B que você achar pegando duas das equações servir também para a terceira. Certo? Será
possível, que é o que a gente está procurando saber. Se existir um A e B, então que 3A mais 5BD1, 4A mais 3BD2 e 5A mais 4BD1, então, de fato, o vetor W é parte do subespaço gerado pelos vetores U e V. Mas a gente vai ver que não dá. Para isso, vou pegar aqui o primeiro sisteminha formado por essas duas equações aqui. E vou resolver. Como você resolve, fica a critério. Pode ser por escalonamento, substituição, como quiser. Tá? Escalonamento, você vai ter que fazer aqui uma multiplicação nas duas equações. Fica um negócio meio chato. Tá? Mas pode ser. Por exemplo, se você multiplicar a primeira equação por 4 e a segunda por menos 3, a gente obtém o seguinte sistema, que é equivalente ao primeiro. 12A mais 20B, que é igual a 4. E a segunda equação fica 12A negativo menos 9B que é igual a menos 6. Agora eu somo essas duas equações, tá? Foi multiplicar as duas equações por números que foram previamente escolhidos, né, de maneira adequada. Aqui tem um B, está faltando. E quando eu somo uma equação na outra, a intenção era zerar aqui. Ok, Cíntia? Aqui vai dar 11B. E aqui vai dar menos 2, tá ok, pessoal? A gente conclui que B é menos 2 sobre 11. B é menos 2 sobre 11. Tá, quem é o A? Aí a gente escolhe lá uma equação, qualquer uma. Coloca B sobre 11. Perdão, 2 sobre 11 para B. Pode ser na primeira, só não pode ser na última, tá? Porque a última está fora da jogada aí, ainda. Então a gente vai pegar 3A, por exemplo, mais 5B. Nós vamos colocar B igual a menos 2 sobre 11 e fazer a conta. Então nós vamos ter que 3A mais 5 vezes menos 2 sobre 11 é igual a 1. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou multiplicar a equação que é como tirar o mínimo. Ok? Então, eu vou multiplicar por 11. Eu tenho 33A. Eu tenho menos 10. Eu tenho 11. Isso vai me dar 33A é igual a 21, ok? A
tem que ser igual a 21 sobre 33. Por 3 dá 7 sobre 11. Esses são A e B. Acontece que esses valores de A e B, duas primeiras equações, será que eles satisfazem a última? Certo? Como é que a gente verifica isso? A gente faz o seguinte, a gente pega a última equação, que é 5A mais 4B, certo? A gente vai pegar 5A mais 4B, vou colocar no lugar do A 7 sobre 11, vou colocar no lugar do B sobre 11, e eu quero ver se dá 1. É isso que tem que dar, né? Se não der 1, pessoal, furou. Esse sistema não é possível. Ele só seria possível se o A e B, se eles satisfazem todas as equações. E nós vamos ver que isso aqui não dá 1. Então, isso aqui vai dar 35 sobre 11. Menos 8 sobre 11. Dá 27 sobre 11. Que não é 1. Portanto, o sistema é impossível. Se o sistema é impossível, isso significa que o A e B, que deveriam fazer parte da combinação linear de U e V, não existem. Não existe A e B tal que o vetor W seja a combinação linear de U e V. Foi isso que nós concluímos, e por isso esse item é falso. Agora, veja bem, faz pelo menos 1h20 que a gente está aqui, e a gente ainda está no primeiro exercício. Então, eu acho assim, legal, tal, para passar um exercício assim, mas é como se ele fosse 4 exercícios. Entendeu? Vamos lá. Falta falar de mais coisas aqui. Ó, falar de dependência linear, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, gente? Vocês estão aí ainda? Então, né? Ó, é o seguinte, basicamente é o seguinte. Construído como combinação linear legal. Se um vetor ele é combinação linear, ele é construído a partir da combinação linear de outros vetores, esse vetor é linearmente dependente daqueles outros. Se um vetor não pode ser construído a partir de outros, como é o caso desse último exercício que nós vimos, é independente de U e V. Então, por exemplo, o vetor W desse último exercício ele é linearmente em que você não consegue construir o vetor W como combinação linear de U e V. Então, ele é linearmente dependente. Outro jeito de você verificar se vetores são linearmente dependentes ou independentes é esse critério aqui. Ó. Então, deixa eu escrever isso. Então, eu vou falar de dependência
e independência linear. É um conceito que às vezes parece difícil, mas não é. Dependência e independência linear. Não, se ser complexo não vai errado. Dependência linear. Ok? Bom, se você quiser verificar se N vetores são linearmente dependentes ou independentes, você vai ter que montar um sistema homogêneo, resolver esse sistema homogêneo. Esse sistema homogêneo aqui, eu quero ver se esses caras são linearmente dependentes. Então eu monto um sistema com esses vetores todos, números por variáveis que eu não sei quem são, eu vou tentar descobrir, e vou fazer isso igual a zero, ou seja, isso aqui é um sistema homogêneo. Sistemas homogêneos são sempre possíveis, porque eles admitem a solução zero, certo? Para o A. Então, o que nós vamos verificar aqui? Se você resolver e ele apresentar somente a solução trivial é A igual a zero, A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero e assim por diante. Os vetores são LI. Tá? Caso contrário, pessoal, ou seja, se esse sistema que você montou, tem, além da solução trivial, outras soluções, aí ele vai ter infinitas. Sim, eles são sempre possíveis, mas eles podem ser determinados ou indeterminados. Ok? Então, se existirem soluções diferentes da trivial, então a gente fala que o conjunto A é composto de vetores linearmente dependentes. E eu vou fazer um exercício aqui para a gente entender esse conceito. Tá. O exercício é um item do exercício 2. Que mais uma vez é um exercício feito de 4 exercícios. Que a gente levaria mais umas 2 horas para fazer. E não é porque eu estou embaçando não, pessoal, porque o negócio é assim mesmo. Esse é o item B do 2, que ele fala para a gente achar a alternativa correta. Colou a coisa errada. Aí está o exercício. Esse é o 2B, tá? Olha o que ele fala. Ele fala que essas matrizes formam um conjunto linearmente dependente.
Aí você fala assim, pô, mas a gente acabou de falar de vetores, que os vetores são linearmente dependentes ou independentes. Pois é, na álgebra linear, matrizes podem ser vetores, considerados como vetores. Bom, a gente tem que ver se esses caras são dependentes. O que significa isso, gente? Que nós vamos pegar 3 números reais a serem encontrados, tá? Três números reais a serem encontrados. E eu vou em relação com eles. Eu quero ver se o sistema formado por esses números reais, são linear desses vetores, que são 3 matrizes, quero saber se a solução para esse sistema que vocês estão vendo aqui, onde o que nós temos que encontrar é A, B e C, se esse sistema admite o sistema tem que ser homogêneo, então a combinação linear dessas 3 matrizes teria que dar a matriz nula, que é o elemento neutro. Nosso vetorial das matrizes. Vamos equacionar isso aqui e vamos ver se A, B e C igual a zero são as únicas soluções, porque é uma solução, ou se há outras. Então vamos lá, vamos equacionar isso. A matriz por A fica A, 0, 0, 0. Quando eu multiplico a segunda matriz por B, fica B, 0, B. Quando eu multiplico a segunda matriz por C, fica, terceira, né, desculpe, 0, C, 0, 0. Então, estou resolvendo um sistema, pessoal, composto por matrizes. Tá bom? Continuando, vou somar as 3 matrizes. Soma resultante dessas 3 seria o seguinte. Seria A mais 0 igual a 0. Certo? Então, quando eu somo aqui, eu tenho que somar esse elemento com o cara que está na mesma posição que ele, e somar com o cara que está na mesma posição que ele, e o resultado tem que ser o cara que está na mesma posição lá do outro lado do igual. Então, eu vou concluir que desse lado aqui eu vou ter o A. Depois, quando eu somo 0 mais B mais 0, aqui eu tenho B. Somo 0 mais C, aqui eu tenho C. E quando eu somo 0 mais B mais 0, aqui eu tenho B. E os valores que encontramos para A, B e C dessa igualdade são que todos eles são iguais a 0 e que essa solução é única, pessoal. Não há outra solução, porque se ela tivesse, ela apareceria nas nossas contas aí, ó. Então, a única solução desse sistema é a trivial. Portanto, o nosso amigo está enganado ao dizer que que essas matrizes são vetores linearmente dependentes. Eles são, na verdade, devido ao fato de ter a solução única trivial, LI. Eles são linearmente independentes. Então, eles são LI. Se eu tivesse achado outros valores para A, B, C e D que me dessem 0 desse lado A, então os vetores seriam LD. Tá?
Quero saber se vocês têm dúvidas. E aí? Nós vamos falar de mais um conceito, que é o conceito de base de um espaço vetorial. Pessoal, o que a gente chama de base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores pertencentes a esse espaço vetorial, de maneira que esses vetores sejam, vamos ver aqui, ó, base de um espaço vetorial. Um conjunto B de vetores que pertencem a um espaço vetorial é uma base desse espaço vetorial se esses vetores forem linearmente independentes e se esses vetores geram o espaço vetorial. Se um conjunto de vetores é base do espaço vetorial, se eles são linearmente independentes, você vai montar um sistema com eles. Ou há uma matriz nula, ou um polinômio, enfim, dependendo do que é composto esse espaço vetorial, e ver se o sistema admite solução única ou não. E depois, você ainda tem que verificar se esses vetores são vetores do seu espaço vetorial. Se isso acontecer simultaneamente, esse conjunto aqui B é chamado de base do espaço vetorial. Muito bem. Se você sabe, então, quem é a base, certo? Quem são os vetores que compõem o seu espaço vetorial, você sabe quantos são. Se você sabe quantos são esses vetores, você diz que a dimensão daquele espaço vetorial em particular é igual ao número de vetores Li que compõem a base. Já vou dar exemplos. Então, dimensão de um espaço vetorial. O conceito é esse, ó. Eu vou dar um exemplo clássico. Ó, se V é um espaço vetorial e possui uma base com N vetores, então esses vetores são Li. V tem dimensão N. A dimensão de V indica... Está errado isso, pessoal. A dimensão de V é indicada por dim de V. Tá vendo isso aí? Ó? É uma notação isso. Aqui é indicada. É indicada. Indicada. Por, geralmente... pode ser sem parênteses. Dimensão de V igual a N. Vou dar um exemplo clássico. O nosso conjunto de vetores do R3. Então, suponha que você esteja falando de todos os vetores de 3 coordenadas do universo, que são infinitos. Legal? Bom, é possível demonstrar, não vou fazer isso aqui, que o espaço vetorial, ou melhor, todos os vetores de 3 coordenadas do universo formam um espaço vetorial. Ok? Bom, se isso aqui é um espaço vetorial, então ele tem que ter uma base. Então ele tem que ter um conjunto que combinados, e esses vetores têm que ser Li, que combinados linearmente dê todos os vetores de 3 coordenadas. E eu vou dizer para vocês quem são eles. Ó, seja U de coordenadas x, y, z
pertencente é, obviamente, ao R3. Esse cara tem 3 coordenadas. Tá? Ó, note que assim, não é uma coisa óbvia, mas olha o vetor aqui, pessoal. E veja se vocês concordam comigo o jeito que eu vou reescrever esse cara. Tá vendo como eu estou escrevendo ele de novo? Estou escrevendo ele como uma soma de 3 vetores. Certo? E ainda pode ser melhor ainda. Pode ser assim, ó. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que qualquer vetor de 3 coordenadas pode ser escrito como uma combinação linear desses 3 vetorizinhos aqui, vetores canônicos, pessoal. Esses vetores aqui, o 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, quando combinados, geram qualquer vetor de 3 coordenadas. Por que qualquer? É porque o x, o y e o z podem ser quaisquer números. Então, eu não vou mostrar isso, mas não dá. Mas esse vetor aqui, às vezes você vê em livros chamados de... Eles são chamados de E1, E2 e E3. São os vetores canônicos. Eles são LI e a combinação linear deles gera qualquer vetor do R3. Então, eles são uma base V igual a R3. Tá? Então, isso que é uma base. Detalhe, pessoal. Se você tem como base 3 vetores, a dimensão do espaço vetorial R3 é 3. Tá? Então, E1, E2, 3 formam um conjunto que é base. Eu só não mostrei que eles são linearmente independentes. Mas isso dá para mostrar. É base de V igual ao R3. Tá? Portanto, a gente diz que a dimensão do R3, que é um espaço vetorial, é 3. Porque ele é formado por 3... Desculpa, porque a base dele é formada ou gerada, mais uma vez, porque a base dele contém 3 vetores linearmente independentes. Tá? Com isso eu faço um último exercício aqui, que é esse cara aqui, ó. Quinto exercício. Gente, enquanto cola aí vocês o quinto exercício, alguma dúvida? Você já dormia? Alguma dúvida aí? Sim, acho que a Ana está gravando. Certo. Pessoal, nenhuma dúvida?
Então vamos lá. Conjuntos a seguir tem 4. Representa uma base para esse espaço vetorial aqui, ó. É um espaço vetorial de vetores de 3 coordenadas. Beleza, beleza, Meire, isso mesmo. Tem que refazer. Aí as dúvidas aparecem. Então, ó, qual desses seria uma base para esse espaço vetorial aí? Que tipo de espaço vetorial é esse? É o espaço vetorial dos vetores de 3 coordenadas. Então, se um vetor desculpe, pertence a W, então esse U necessariamente ele tem que ter 3 coordenadas. Ele tem que ter 3 coordenadas que eu vou chamar de, claro, x, y, z. E mais, tem que obedecer essa condição aqui, ó. Não é qualquer vetor de 3 coordenadas. É o vetor de 3 coordenadas onde a soma de x com z tem que dar 0. Em outras palavras, se ele fala que a soma de x com z tem que dar 0, os vetores desse espaço vetorial são do tipo onde o z é igual a menos x. Então, que os vetores desse espaço vetorial são todos assim, ó. X, y, menos x. Porque ele falou que o x mais z tem que dar 0. Para o x mais z tem que dar 0 só se o z for menos x. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever o vetor u da seguinte maneira. Certo? Eu deixei ele como sendo a soma de um vetor que só tem variável x, só tem variável y. Se você somar esses dois caras, você volta aqui, ó. Tá? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, ver se vocês concordam comigo. Vou colocar o x em evidência nesse primeiro vetor. E aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1. Então aqui, o que vai dar 0, 1, 0. Pessoal, o que a gente acabou de constatar é que os vetores desse espaço vetorial que o cara falou, que x mais y tem que dar 0, todos eles são resultados de combinações lineares de 2 vetores. Ou seja, se a combinação linear desses 2 vetores aqui dá todos os vetores do nosso espaço vetorial W, então esse cara, ou esses caras, formam a base de W. Ou seja, W é a combinação linear dos vetores 1, 0, menos 1 e 0, 1, 0, que é o item A. Ó, todo o conteúdo da última semana lá foi contemplado. A gente só não conseguiu resolver todos os exercícios. Mesmo porque tem muito exercício, tá, gente? Mas a gente resolveu os mais importantes. Beleza? Alguma dúvida? Tentem fazer os outros. E eu estou à disposição. E qualquer dúvida, manda para mim. Então, boa noite para vocês. E bom, até segunda, né?